Câmara Maringá, 19 de agosto de 2014. Na sessão ordinária de hoje, os vereadores analisarão 6 projetos e 9 requerimentos de informação em discussão única. Entre eles, os destaques são: em primeira discussão, projeto do vereador Carlos Saboia, destinando às bicicletas 5% das vagas de estacionamento nos shopping centers, hipermercados e congêneres. Estes bicicletários deverão servir a todos, sendo proibida a utilização para fins lucrativos. Também em primeira discussão será votado o projeto do vereador Ulisses Maia, instituindo a Feira da Cultura, evento itinerante realizado mensalmente, preferencialmente aos sábados ou domingos, nas praças dos bairros de Maringá. O objetivo é valorizar o artista maringaense com local de exposição e comércio para livros, artesanatos, CDs, DVDs e outros materiais. Também do vereador Ulisses Maia será votado em terceira discussão projeto que previne acidentes em piscinas. A proposta exige dos responsáveis por piscinas coletivas o respeito às regras sanitárias e de segurança, entre elas um dispositivo que interrompe a sucção da água ao menor sinal de bloqueio. Este foi o informativo TV Câmara Maringá. Voltaremos ao ar na próxima quinta-feira, a partir das 16 horas. Fique agora com a sessão ordinária e boa noite a todos. Aos presentes que, por gentileza, se coloquem em pé para darmos início à nossa sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Para fazer a leitura de um texto bíblico, convido a nobre vereadora Marli Martim. Cristo morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que desde agora em diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Ainda que tenhamos conhecido a Cristo desse modo, agora já não o conhecemos assim. Se alguém está em Cristo, é uma criação. Passou o que era velho, e eis que tudo se fez novo. Tudo isto vem de Deus, que por meio de Cristo nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. Porque era Deus que reconciliava consigo o mundo em Cristo, não lhe levando mais em conta os pecados dos homens e pondo nos nossos lábios a mensagem da reconciliação. Somos, por conseguinte, embaixadores de Cristo, e é Deus que vos exorta por nosso intermédio. Suplicamos-vos, pois, em nome de Cristo, reconciliai-vos com Deus. Aquele que não havia conhecido o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nos tornássemos nele justiça de Deus. Palavra do Senhor. Abrindo o pequeno expediente da nossa sessão, solicito ao primeiro secretário, o vereador Tenente Edson Luiz, que efetue a ata da sessão ordinária realizada em 5 de agosto.
Ata da sessão da Câmara Municipal de Maringá. Aos 5 dias do mês de agosto de 2014, reuniu-se em caráter ordinário a Câmara Municipal de Maringá, Estado do Paraná, com a presença de 15 vereadores. Às 19 horas, o senhor presidente declarou aberta a sessão, iniciando todos em pé, com a invocação. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. A convite do senhor presidente, a vereadora Carmen Inocente procedeu à leitura do texto bíblico. Regimentalmente, o primeiro secretário fez a leitura da ata da sessão solene realizada no dia 24 de abril de 2014, a qual, submetida à discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. No prosseguimento do pequeno expediente, o primeiro secretário também efetuou a leitura da súmula das matérias contidas no expediente recebido, assinando sob o carimbo lido em plenário, cujo despacho final ficou para posterior deliberação do senhor presidente. Passo seguinte, o senhor presidente abriu inscrição para os vereadores que quisessem usar a palavra no pequeno expediente. Quando fizeram uso da palavra, os vereadores Carlos Marius, Marli Martim e Humberto Henrique. Esgotado o tempo regimental no pequeno expediente, passou-se ao período da ordem do dia, quando o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura do item primeiro, projeto de lei número 13.236 de 2014, de autoria do Poder Executivo, autorizando o Poder Executivo Municipal a contratar parcerias público-privada para a prestação de serviços públicos de coleta, tratamento e destinação final de resíduos sólidos, urbanos e dando outras providências. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por 10 votos contra 4. Em segunda discussão. Item segundo, projeto de lei número 12.933 de 2013, de autoria do vereador Carlos Marius, denominando a rua projetada entre a rodovia PR-317 e a avenida 47.061, situada na zona 47. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade em terceira discussão. Item terceiro, projeto de lei número 13.061, de autoria do vereador Dr. Saboia, alterando a redação da lei número 3.943 de 1995, que autoriza a disciplinar a exploração do serviço de transporte de escolares. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade em segunda discussão. Esgotada a pauta da ordem do dia, após agradecer a presença de todos, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, determinando fosse lavrada essa ata, que depois de lida e aprovada na forma regimental, será assinada pelo presidente e primeiro secretário. Está em discussão a ata da sessão. Não há orador. Em votação. Quatorze votos favoráveis. Aprovada por unanimidade a ata da sessão que foi realizada no dia 5 de agosto. Dando continuidade ao pequeno expediente, solicito ao primeiro secretário que efetue a leitura do sumário do expediente recebido. Sumário das indicações. Indicação número 4.668. Autor vereador Luiz Pereira, sugerindo a implantação de ciclovia e ciclofaixa ao longo da Avenida São Paulo. Sumário dos requerimentos. Requerimento número 4.656. Autor vereador Humberto Henrique, solicitando que informe esta Casa de Leis qual é o prazo para a conclusão da implantação de calçamento nas faixas de passeio público localizadas em terrenos de propriedade do município, que ainda se encontram desprovidos do referido benefício, de acordo com o disposto na Lei 910/2011. Requerimento número 4.673, autor vereador Luiz Pereira,
solicitando que informe esta Casa de Lei se há previsão para a duplicação da Avenida Mandacaru, no trecho compreendido entre as Avenidas Major Abelardo Zé da Cruz e a rodovia PR-461, e, em caso positivo, decline a data prevista para essa finalidade. Sumário dos projetos de lei. Projeto de lei protocolado sobre o número 4.661. Autor, vereador Carlos Marius. Dispõe sobre o tombamento do prédio que abriga o antigo aeroporto municipal de Maringá. Projeto de lei protocolado sobre o número 4.662. Autor, vereador Carlos Marius. Proíbe a administração municipal de vender, arrendar ou promover loteamentos nas áreas de preservação ambiental e parques florestal pertencentes ao município de Maringá. Projeto de resolução protocolado sobre o número 4.677. Autor, vereador Ulisses Maia. Torna obrigatória a publicação no site oficial da Câmara Municipal de Maringá, na internet, do resultado das votações das proposições que constem na pauta da ordem do dia. Projeto de lei protocolado sobre o número 4.678, autor, vereador Jones Dark, dispõe sobre a implantação de sinalização refletiva nos postes da rede de iluminação pública existente nas vias do município. Sumário dos expedientes recebidos diversos. Mensagem de lei número 88 de 2014, transforma a rua Nassib Haddad, localizada na Zona 5, em eixo de comércio e serviços. Ofício número 2616, 3012, 3028, 3035 a 3050 de 2014, do secretário municipal de gestão José Luiz Volvo. Ofícios número 318, 319, 334 a 336, 357, 364 a 366, 380, 381, 412 a 416, 455 e 456, ambos de 2014, do Ministério da Saúde. Encerrada a leitura do sumário do expediente recebido. Quero aproveitar para registrar e agradecer a presença do vereador Francisco Cristóforo Júnior, que é presidente da Câmara Municipal de Garça. Podia se levantar para os vereadores verem. Esteve hoje, muito obrigado pela sua presença, esteve hoje ao longo do dia conhecendo um pouco dos trabalhos aqui da Câmara de Maringá. Muito obrigado pela sua presença, seja sempre bem-vindo à nossa Maringá. Antes de darmos sequência ao pequeno expediente, oportunidade em que os senhores vereadores poderão usar a palavra por até 5 minutos sobre assunto de livre escolha, vamos suspender o andamento do pequeno expediente para registrar que hoje recebemos a presença do Sérgio Luiz Sequinel Filho, que é o coordenador nacional da Câmara de Engenharia Elétrica do Sistema Confea-CREA. Também do Sérgio Inácio Gomes, que é presidente do SENGE, o Sindicato dos Engenheiros de Maringá, e está chegando também o Hélio Xavier da Silva Filho, que é o gerente regional do CREA Paraná. O CREA vai nos brindar, cada vereador, com um maravilhoso trabalho aí, produzido pelo CREA, com cadernos temáticos para ações de desenvolvimento regional e municipal, com várias ideias, várias ações para o trabalho dos vereadores. E, por solicitação do CREA também, nós cederemos o uso da tribuna ao engenheiro eletricista Sérgio Luiz Sequinel Filho, que, como eu falei, é coordenador nacional das câmaras especializadas de engenharia elétrica do sistema Confea-CREAS. Confea é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, e o CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. O engenheiro eletricista Sérgio vem falar sobre a importância do profissional da modalidade elétrica e também as contribuições desses profissionais para a efetiva implementação de políticas públicas municipais e regionais, com respaldo técnico e científico, por exemplo, iluminação pública, eficiência energética, geradores, transformadores, especialmente hospitais, cercas eletrificadas e assim por diante.
Dessa forma, convido o vereador Humberto Henrique, Jones Dark e Chico Caiana para recepcioná-lo e conduzi-lo até a tribuna da Câmara Municipal de Maringá. O tempo aqui. Posso ficar tranquilo? Então tá bom. Bem, obrigado pela oportunidade. Boa noite, senhor vereador presidente, Ulisses, mais autoridades, vereadores e vereadoras. Boa noite, obrigado pela oportunidade. Senhoras e senhores, boa noite, ao público presente. Agradecer aqui em nome do CREA Paraná a oportunidade de estar divulgando esse trabalho. Esse trabalho está sendo pulverizado ao longo de todos os municípios brasileiros, né, através da nossa Câmara Nacional. Esse trabalho já iniciou mês passado no Espírito Santo e no Rio de Janeiro também. Muito bem, eu quero falar um pouquinho do sistema Confiacrea e explicar até para nivelar um pouquinho os senhores referente a como é que funciona rapidinho o Confiacrea e, a princípio, falar um pouquinho, me apresentar. Eu sou engenheiro eletricista. No mandato de 2014, eu fui eleito por aclamação por todos os estados brasileiros para a coordenação nacional de todas as câmaras especializadas em engenharia elétrica, e eu tenho esse mandato até fevereiro de 2015. Também fui reeleito coordenador estadual da Câmara Especializada em Engenharia Elétrica dentro do CREA Paraná, e aqui eu exerci algumas atividades já como conselheiro titular, conselheiro suplente, inspetor-chefe, e também o pessoal que é da Associação de Engenheiros aqui de Maringá. Eu também fui presidente da associação lá na minha região, em Curitiba. Sou engenheiro eletricista sênior da Copel e também fui professor e também coordenador de curso de Engenharia Elétrica na Universidade Positivo, e hoje eu sou coordenador do curso de pós-graduação da Universidade Positivo. E aqui minha formação em Engenharia Elétrica na Universidade Federal, com algumas especializações e mestrado em energia, que é um dos assuntos que a gente vai discutir aqui. Muito bem, só para nivelar um pouquinho o que nós vamos abordar aqui rapidinho, alguns esclarecimentos, definições sobre as composições e fiscalizações dentro do sistema Confiacrea, algumas leis e resoluções dentro da modalidade de engenharia elétrica, que é o assunto específico aqui, fiscalização da modalidade de engenharia elétrica, ações e treinamentos fiscais, e alguns assuntos específicos que dizem respeito diretamente aos municípios. Entre eles, alguma coisa relacionada a transformadores, como os hospitais que têm cabines transformadoras e que afetam diretamente a sociedade. O sistema de telecomunicações, que vem sido discutido muito. Cercas eletrificadas nas residências e comércios e instalações em geral. Sistemas eletrônicos patrimoniais, iluminação pública, segurança nas instalações elétricas e, obviamente, energia e eficiência energética. E, para fechar, falar um pouquinho desse salário mínimo profissional do engenheiro. Os senhores e as senhoras receberam um material em mãos. Para destacar, nós temos uma cartilha de eficiência energética que está na mão dos senhores, e também um artigo de minha autoria sobre o setor elétrico brasileiro. A gente fala muito, né, da questão de racionamento, enfim, como é que vai funcionar, como é que está. Vamos discutir um pouquinho aqui das situações e até oportunidades locais que a gente pode fazer referente à parte energética. Muito bem. O Confea, na qual eu represento, né, eu tenho a assessoria lá em Brasília e tenho aqui no Paraná,
E aqui nós temos o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, e o CREA está dentro do CONFEA. Todos os estados têm um CREA, onde nós temos o CREA Paraná, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Onde o CREA é uma autarquia federal, com poderes delegados pela União, subordinados ao CONFEA, disciplina e fiscaliza o exercício profissional, abrange todos os títulos das modalidades, como engenharia, agronomia, tecnologia, técnicos industriais e agrícolas, e também habilita o exercício profissional através de emissão de registros de pessoas físicas e jurídicas. Muito bem. Dentro dos conselhos, nós temos os conselheiros, obviamente, que representam as entidades de classe e instituições de ensino. Então, nós temos lá conselheiros representando a Universidade Federal, a PUC, a UniOeste, que nós temos representantes, às vezes a UEM, a UEL, dependendo da situação, a gente tem lá o conselheiro representando essas instituições. É a instância máxima do conselho, e lá o objetivo é atos normativos para fiscalização do exercício profissional e, obviamente, sempre na linha de defesa da sociedade. Dentro do CREA, nós temos algumas câmaras, em específico aqui, que nós vamos abordar. É a Câmara de Engenharia Elétrica, com as suas siglas, Agronomia, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica e Metalúrgica, Engenharia Química, Geologia e Minas e Engenharia de Segurança no Trabalho. Bom, a lei que rege a engenharia é a Lei número 5.194, de 1966. Eu sempre digo, é a Bíblia do engenheiro. Ali está tudo referente à engenharia. Depois vieram os desdobramentos, as resoluções. Ou seja, essa lei ela regula o exercício das profissões, do engenheiro agrônomo e das outras providências. Nós não podemos citar mais o arquiteto, porque o arquiteto agora tem um conselho específico, chamado CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Então, ele está fora do sistema CONFEA-CREA hoje. E aqui, em seu artigo 55, do Registro dos Profissionais, os profissionais habilitados, na forma estabelecida nessa lei, só poderão exercer a profissão se tiverem o devido registro no Conselho. Bom, apesar de muita informação, a Resolução 218, de 1973, fala das modalidades de engenharia e agronomia, onde, no seu artigo 1º, para exercício profissional, vai a atividade 1 até a 18, ou seja, da parte de supervisão, coordenação e orientação técnica, até uma execução de desenho técnico. Então, todas essas atividades estão dentro da Resolução 218, de 73, relacionada com a Lei 5.194. Muito bem. Dentro da modalidade de engenharia elétrica, que é onde nós vamos nos ater, nós temos o artigo 8º e 9º. O artigo 8º é referente mais à modalidade eletrotécnica e o artigo 9º é mais referente à modalidade de eletrônica e comunicações. E dentro dessa modalidade também nós temos a engenharia industrial elétrica e a resolução 380/93, onde tem o curso de engenharia de computação, e a 427/99, engenharia de controle e automação. Pois bem, dentro do estado do Paraná, e por essas cores a gente começa a perceber que quanto mais escuro for, mais tem profissionais dentro da modalidade elétrica para atender as demandas de cada município, de cada região. Varia muito de acordo com o número de indústrias que tem, dependendo da região. Então, nós temos aqui na região norte, por exemplo, mais escuro, Então, na região oeste, aqui na região de Curitiba, a gente tem mais profissionais dentro dessa modalidade, até em função do número de indústrias que estão ali. Aqui eu começo já com as ações, e uma das preocupações, esse é um dos motivos que eu estou aqui, referente à fiscalização de transformadores. Os nossos fiscais fizeram um treinamento aqui próximo, na indústria chamada Romagnoli, em Mandaguari, é isso? Onde eles perceberam como funciona um transformador, enfim, e esses fiscais já estão atuando no Paraná com relação a essa situação de transformadores. Por que eu digo isso? Porque dentro dos municípios, dentro das localidades, nós temos hospitais. E não adianta ter simplesmente o gerador de energia se não tiver um bom transformador e com boa manutenção. Se você não tiver uma boa manutenção no equipamento, e é um equipamento delicado às vezes, porque no momento que você mais precisa ele pode falhar. E não gostaríamos que ele falhasse no momento de uma cirurgia, por exemplo, onde não vai adiantar entrar o gerador, porque o transformador é ele que atua, ele que está ali o tempo inteiro.
Então, a gente tem alertado isso. Fizemos um convênio agora com a Copel, onde nós vamos ter informações específicas de cabine e transformadores, onde no Paraná inteiro nós vamos começar a fiscalizar e orientar os proprietários, as empresas, os hospitais, para que prestem a manutenção e para que a gente consiga realmente ter uns equipamentos em ordem, né? A gente tem os casos aí, por exemplo, talvez vocês tenham ouvido falar, na cidade do Rio de Janeiro, começaram a explodir transformadores e começaram essas explosões, machucou algumas pessoas lá, a sociedade, enfim, e nós tivemos problemas com relação a esses transformadores, esses equipamentos. O transformador, se não for devidamente cuidado, ele vira uma bomba relógio. A qualquer momento ele dá problema, ele pode explodir, enfim, dependendo da temperatura ou dependendo da situação em que ele se encontra. Então a gente sabe que existem equipamentos antigos, enfim, né? E a gente gostaria de, agora, com o apoio de toda a sociedade, fazer esse apelo para que a gente possa defender melhor a sociedade, principalmente prédios públicos e hospitais que têm esses equipamentos. Pois bem, essa foto aqui é comum nas grandes cidades, onde nós temos as redes compartilhadas, principalmente com a rede de distribuição de energia. Nós temos as redes de TV a cabo e de telefonia fixa, onde isso aqui já é uma realidade, não é o Paraguai, isso aqui é no Brasil mesmo, onde a gente tirou algumas fotos, e para mim isso aí não é engenharia. Ou seja, a empresa que atua nesse sentido não está tomando o devido cuidado com relação às atividades que ela está exercendo. Ou seja, ela está colocando em risco a sociedade. Já teve situações de acidentes, cabos amarrados nas árvores, em placas de trânsito, acredite. Então, nós também estamos começando a fiscalizar isso com ações integradas com a concessionária e com as prefeituras. E aqui vai o meu primeiro pedido às senhoras e senhores, para que tenham profissionais dentro dos municípios, dentro da modalidade de engenharia elétrica, para que possam fiscalizar e ajudar os órgãos fiscalizadores nesse sentido, para que, se não acontece isso em Maringá, seja evitado, porque isso fatalmente vai acontecer, se ainda não acontece. Ok? Muito bem. Aqui lá em Curitiba, nós fizemos algumas ações em algumas regiões do estado, a gente chama de fiscalização no setor, e aqui o setor específico é telecomunicações. Aqui temos membros da prefeitura, dos órgãos fiscalizadores, da companhia de energia local, naquele instante era a Copel, e os agentes, as empresas envolvidas. O que a gente sabe é, pós-privatização, o que acontece? A concessionária de energia, antes simplesmente conversava com uma empresa só, que antigamente era a Telepar. Pronto, tinha uma obra, iam lá os dois profissionais, as duas empresas, e ok, hoje não é mais assim. Hoje são várias empresas. E quando você faz uma obra, um deslocamento, alguma coisa na rede de distribuição, muitas empresas de telecomunicações nem dão atenção para isso. E acaba ficando aquela situação das fotos anteriores. Um outro assunto que diz respeito aos municípios são as cercas eletrificadas, porque a gente tem muitos processos dentro do CREA Paraná referente a esse assunto. O objetivo é orientar a sociedade para que contratem profissionais habilitados relacionados a isso. Cercas eletrificadas são assuntos aí, esse assunto é muito importante, porque mata, porque mal projetado, mal executado, se não tiver um responsável técnico habilitado, não tem como rastrear. Então a gente pede para que tenham projetos específicos, leis municipais, para que atenda a fiscalização diante desse assunto tão importante e que já tantas pessoas morreram simplesmente por bobagem. Enfim, aqui então tem algumas fotos de cercas eletrificadas. O que a gente orienta é que essas cercas tenham através de leis municipais, que a gente está aqui, o CREA Paraná está para orientar especificamente os senhores e as senhoras a respeito disso. Se não existir alguma lei, que a gente possa, acho que é a casa perfeita para discutir esse assunto. Pois bem, outra situação, os sistemas eletrônicos de segurança patrimonial, muitas empresas contratam, mas contratam ao léu. Nós não temos, hoje é um descontrole total referente a essa contratação, onde
simplesmente as empresas de segurança, né, acham que fazem engenharia também e vão lá e fazem projetos, e instalam nas empresas e colocam em risco a segurança das próprias empresas. O ideal é que essas empresas contratem os profissionais habilitados para isso também, e é o profissional dentro da modalidade de engenharia elétrica, especificamente engenharia eletrônica ou automação. Bom, o assunto em voga nos últimos anos, e especificamente em 2014, é o assunto de iluminação pública, onde as concessionárias estão repassando toda a gestão de iluminação pública aos municípios. Acho que isso já deve ter acontecido em Maringá, mas fica o alerta, porque até 31 de dezembro de 2014, todas as prefeituras devem receber a gestão de iluminação pública. E algumas, as pequenas principalmente, têm dificuldade disso, não têm orçamento. Por que essa preocupação? Porque dentro das prefeituras você dificilmente se encontra alguém da modalidade de engenharia elétrica, onde você vai ter que ter uma equipe capacitada para que atue perto da rede de distribuição e para que faça a gestão, principalmente relacionada à eficiência energética, dentro desse sistema. Nós temos que pensar que iluminação pública está fortemente ligado com a segurança da sociedade, ou da população, como queira. Então nós temos índices altíssimos ainda que não foram repassados relacionado à iluminação pública, principalmente nos pequenos municípios que têm dificuldade orçamentária. E aqui um alerta para as instalações, a má instalação, a gente orienta, pode criar leis para isso, para a segurança da dona de casa, das crianças que utilizam às vezes a instalação, para a família, para que a gente possa evitar as mortes que ocorrem dentro de casa e principalmente os incêndios. 50% dos incêndios que ocorrem é devido à má instalação, ao mau projeto da instalação elétrica. Isso é um assunto muito sério, onde ali provavelmente não existiu o profissional habilitado. A gente simplesmente, o leigo vai ligando, liga de qualquer forma a instalação, as cargas vão aumentando e daqui a pouco ocorre um incêndio e aí já é inevitável. Então, nós tivemos aí 170 ocorrências no total e a gente teve aí 156 acidentes fatais em 2013 com eletricidade dentro de casa. Pois bem, essa é a realidade dentro das casas e dentro das pequenas e microempresas. Essas é que têm principalmente que ser atendidas, porque elas não têm, não conseguem contratar um profissional às vezes habilitado, ou não tem um profissional habilitado dentro da indústria, dentro da empresa, e acontece essas situações e acabam tendo problemas também, né, com acidentes de trabalho, enfim. Eu gosto aqui de falar um pouquinho de sustentabilidade, onde o CREA Paraná é o único do CREA, é o único CREA brasileiro signatário do Pacto Global. O Pacto Global é uma iniciativa da ONU, onde inclusive a Copel é signatária, e as grandes empresas, todas elas participam, onde a gente envia relatórios anuais para a ONU, referente às ações de sustentabilidade. Então nós temos um choque social dentro das cidades brasileiras, e também a questão ambiental. A questão ambiental é fortemente ligada a essas ações, e por que não pensar em energia, pensar dentro da modalidade de engenharia elétrica, vocês podem talvez traçar projetos, elaborar projetos para que isso ocorra. Então a frase é clara, né? O homem achou o caminho da lua, mas até hoje não consegue encontrar o cesto do lixo. Isso é fato, porque a gente não sabe muito o que fazer com lixo. E o lixo às vezes é fonte de renda para a energia. E uma realidade brasileira, inclusive, que quase 2 bilhões de pessoas não têm acesso à energia elétrica ainda. Porém, nós temos um outro viés. Nós temos tecnologia agora para isso, para que ocorra e para que a gente acesse. Mesmo em sistemas isolados, a gente consegue atingir a população. Basta ter um pouco de vontade. Em 2012, nós tivemos o Ano Internacional da Energia Sustentável para Todos, homologado pela ONU para o secretário da ONU, Kofi Annan. Kofi Annan não. O então secretário Kofi Annan é o secretário Ban Ki-moon, onde foram traçadas algumas estratégias referentes a mudanças climáticas. E uma delas era assegurar acesso à energia,
e 40% da intensidade energética global, reduzir a intensidade e aumentar em 30% as energias renováveis. E isso pode ser feito localmente, em cada município, encontrando a sua demanda, encontrando a sua característica, pode acontecer. O fato é que as indústrias, os municípios devem procurar as academias. Eu sempre falo, existe um imenso abismo entre os órgãos governamentais, entre as instituições de ensino e as empresas. Se essa aproximação não ocorrer, nós vamos ficar esperando o tempo inteiro e as ações não vão acontecer. Muito bem, aqui diante dos riscos, a segurança e potenciais conflitos geopolíticos, acreditem, futuramente podemos até ter guerras em função da energia, porque senão ela podemos acabando por causa da escassez, principalmente em relação à água. Dentro dessa cartilha, eu quero ser breve, nós temos algumas figuras e a gente entende que consumo eficiente não é perda de qualidade de vida, é otimizar a energia. Ou seja, todos os equipamentos que uma família utiliza, né, dentro de casa ou uma empresa utiliza, podem ser utilizados racionalmente sem problema nenhum. A gente já provou em 2001 que nós podemos economizar energia de forma otimizada, né, sem ter prejuízo à qualidade de vida. E aqui uma figura ilustrativa que também tem na cartilha de eficiência energética, onde se nós ligarmos 10 lâmpadas incandescentes, a incandescente já foi embora, mas se nós ligarmos essa potência de 1000 watts, é equivalente à derrubada de 150 árvores ou a inundação de uma piscina semiolímpica de uma área de 600 metros quadrados. Ou seja, a gente não tem ideia às vezes quando aperta o interruptor e acende uma lâmpada, porque o sistema que está por trás disso tudo é extremamente complexo e o impacto ambiental obviamente já aconteceu. Então, não podemos ter uma visão míope, temos que ter uma visão na geração, obviamente, para o país continuar crescendo, e também uma visão de consumo mais eficiente. Aqui, uma sátira com as lâmpadas, a incandescente indo embora, a fluorescente compacta chegando, e uma realidade que é a lâmpada LED, embora ainda com especificações técnicas baixas, abaixo da qualidade que a gente exige, principalmente para os equipamentos vindos da China. Isso ocorre. E soluções dentro das indústrias, a gente pode atuar, né, fortemente, e dentro das cidades. Aqui uma participação nossa com o Ministério de Minas e Energia, a gente contribuiu principalmente para atuar na micro e pequena empresa relacionado ao Plano Nacional de Eficiência Energética assinado pela presidente Dilma Rousseff. Ou seja, diretrizes básicas que até 2030 o plano do governo é reduzir em 10% a energia, o consumo. Ou seja, nós temos uma linha cheia até 2030 e o objetivo do governo federal é reduzir em 10% isso, é a linha pontilhada. Ou seja, 106 terawatt-hora ano. Isso equivale à economia da ordem de uma geração de uma usina Itaipu. Se você não entendeu, vamos fazer uma outra comparação. Vale o consumo de 5 estados do Paraná, essa redução. E não é pouco. 10% é muito do que tem a contribuir relacionado à eficiência energética. Mas as cidades podem contribuir de forma capilar. Não esperando que o governo federal atue o tempo inteiro. Os municípios podem fazer isso. E aqui algumas ações referentes à conscientização, à parte da educação, né? Nós temos aí os senais, nós temos universidades que podem pulverizar toda essa iniciativa. Então nós fizemos aí o caderno técnico, um seminário onde participou a Petrobras, a Eletrobras, a Copel, o Ministério veio para cá, né? E a gente até inclusive incluiu esse assunto dentro da nossa anotação da responsabilidade técnica, a RT, dentro para, inclusive, a própria modalidade já está utilizando os assuntos de eficiência energética e registrando em suas ARTs. Aqui o treinamento dos fiscais, no CREA Paraná em 2011, relacionado à eficiência energética, aqui no CREA Paraná em 2012, né? E a cartilha propriamente dita, que é dividida em 3. Uma diretamente à indústria, comércio e à sociedade, uma referente à fiscalização, um capítulo referente à fiscalização, e outro relacionado a instituições de ensino. Nós temos uma situação
muito preocupante relacionado ao setor elétrico brasileiro. Porque nós dependemos da água. E se não chove, a energia, com certeza, nós vamos ter problema. E os reservatórios, principalmente na região sudeste, estão numa situação caótica. Se não chover em Minas Gerais, onde os maiores reservatórios estão lá, nós teremos dificuldades ainda. Não basta só chover no Paraná. Os nossos reservatórios oscilam muito. E a solução é energia eólica, solar, biomassa, outras fontes, pequenas centrais hidrelétricas, que são as PCHs, e mobilizar para que isso comece a acontecer. Só para vocês terem uma ideia, nós temos 7.000 megawatts presos, amarrados de forma burocrática na ANEEL, em PCH. A coisa não vai, porque simplesmente tem a situação ambiental, existe uma série de interesses e o negócio não anda. Como nós estamos num momento interessante, num ano interessante, é pena, às vezes, para que um desenvolvimento local aconteça com uma energia de uma PCH, por exemplo. Pode abastecer uma cidade com 30 mil, 40 mil habitantes de repente. Então a gente aborda esse assunto, tem vários, né? A nossa apresentação é muito rápida. Aqui é a situação do nosso evento lá de eficiência energética realizado lá em Curitiba, foi um evento nacional. E de todo esse contexto, para fechar, nós temos que nos preocupar, obviamente, na modalidade, cada um dentro da sua questão, mas os engenheiros e agrônomos temos na nossa resolução 397 de 95, que resolve que a competência e fiscalização do cumprimento do salário mínimo profissional, ou seja, nós temos o salário mínimo profissional tem que ser respeitado dentro das empresas e dentro dos órgãos públicos. E a gente conta muito com os senhores e as senhoras para que isso realmente aconteça. Porque tem muita empresa contratando engenheiro e colocando na carteira profissional como analista para simplesmente desviar do salário mínimo profissional para que a fiscalização não pegue. E, por medida de sobrevivência, o profissional acaba aceitando. A gente não pode aceitar essa situação aos profissionais, porque isso tende a baixar a qualidade do serviço e esses profissionais não podem ficar abandonados. Então, a gente preocupa muito com essa questão do salário mínimo profissional. Só para efeito de cálculo, 6 horas diárias é 6 salários mínimos, 7 horas diárias 7,25 salários mínimos e 8 diárias corresponde a 8,5 salários mínimos. Isso deve ser respeitado conforme a lei número 950A de 66 e a resolução 397 de 95. Corri com o assunto, era isso, quero agradecer a oportunidade aqui para discorrer um pouquinho da modalidade, falar um pouquinho do CREA Paraná. Eu estou usando um botão do CREA Paraná que esse ano completa 80 anos e a gente está aqui representando, fazendo esse trabalho diante das câmaras de vereadores em todo o país. Existem outros coordenadores como eu, que eu solicitei de outros estados fazendo o mesmo trabalho para que realmente isso aconteça, para que a gente possa sensibilizar e conscientizar o poder público para que a coisa realmente ande e os projetos realmente aconteçam, contando com o CREA Paraná e com as associações, entidades e classes na modalidade de engenharia e agronomia. Obrigado. Em nome dos 15 vereadores, queremos agradecer a presença do engenheiro eletricista Sérgio Luiz Sequinel Filho, que é o coordenador, como nós falamos, da Câmara, coordenador nacional das Câmaras Especializadas em Engenharia Elétrica. Também está aí o Sérgio Inácio, que é presidente do SENGE. O Hélio, acho que não chegou ainda, né? Está a caminho. Ah, chegou, desculpa, está atrás da câmera, eu não vi. O Hélio Xavier da Silva Filho, que é o gerente regional do CREA aqui do Paraná. E o CREA distribuiu para cada um dos vereadores esses importantes cadernos técnicos que podem ter certeza que serão absolutamente úteis na assessoria e na orientação aos vereadores dos projetos ligados a essa área. Nós formalizaremos ao Executivo uma solicitação dessa fiscalização dos postos compartilhados, a contratação do engenheiro eletricista, porque nossa cidade, vendo tudo isso, a gente saber que Maringá não tem um engenheiro eletricista no quadro do município, né?
Então, serve para também nós pedirmos para que o município contrate e, sempre que for preciso, a Câmara usará, com certeza, os préstimos do CREA, da CONFEA, do sindicato, do CALC, enfim, dessas entidades que são muito úteis para a sociedade brasileira. Muito obrigado pela sua presença. Nós vamos suspender a sessão por uns minutos. Obrigado.
Estão reabertos os trabalhos, abertas as inscrições para o pronunciamento dos vereadores e das vereadoras. Peço mais uma vez o presidente, a equipe de Garça, se vocês quiserem acompanhar a sessão junto com o Ivan, para conhecer o sistema aqui, pode ficar à vontade, presidente. Colocam as cadeiras ali, tá? Pode ficar à vontade ali, fiquem à vontade. Vereadores inscritos, o tenente Edson Luiz e o Jones Dark fora do sistema. Então... Não, tá certo. Jones Dark, inicialmente com a palavra. Jones Dark e tenente Edson Luiz. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, o pessoal que nos acompanha através da internet, né? Então eu conversar aqui porque daqui a pouco o pessoal já inverte. Aqui é o negão, só o negão. Bom, pessoal, a minha esposa ainda continua internada, já faz 14 dias hoje, né? E a minha mãe também está internada. Meu moleque caiu com a bicicleta, quebrou a cara e quebrou todos os dentes. E um monte de coisa acontecendo. Eu ia falar outra coisa aqui, mas tá bom. Presidente, obrigado pela oportunidade. Boca fechada, não entra mosquito. Obrigado. O senhor tem o seu tempo, nobre vereador. O senhor pretende assim conduzir, nós temos que respeitá-lo com toda certeza. Pois não, vereador. Com a palavra agora o vereador tenente Edson Luiz. Excelentíssimo senhor presidente Ulisses Maia, nobre vereadores, vereadoras, senhoras e senhores presentes nessa sessão, aquele que nos acompanha pela TV Câmara, nosso boa noite. Senhor presidente, eu pedi a palavra para chamar a atenção dos vereadores para uma situação em que ocorreu em uma cidade nossa do Paraná, e acredito que já aconteceu em Maringá, e infelizmente os responsáveis não estão tomando as devidas providências. Nós estamos com várias reclamações sobre o número de cachorros abandonados pelas ruas de Maringá. E é constante os ataques, mas não na proporção em que eu presenciei hoje através dos meios de comunicação, onde uma senhora foi totalmente dilacerada por um ataque de vários cachorros ao mesmo tempo. Aqui nós temos um órgão que está vinculado à Secretaria de Saúde, que seria o responsável por isso. Nós já fizemos ofícios direcionados a eles, estiveram no local e simplesmente alegou que não poderia fazer nada porque moradores daquela área estavam tratando os cachorros. Então eu vejo isso como sério e uma situação grave. Por quê? Porque lá neste caso foi um adulto. Mas aqui no bairro Sumaré, vereador Barbim, no Jardim Andrade, ocorre isso. E ali nós temos creches, nós temos escola, onde as crianças vão sozinhas. E se por acaso vier a acontecer um ataque desse, de quem que é a responsabilidade? É do Poder Executivo. Então, por que não agir preventivamente e evitar que isso venha a ocorrer mais vezes e naquela proporção? Então eu acredito que nós poderíamos tomar providências conjuntas junto ao Poder Executivo para que realmente acontecesse o que está descrito e responsabilidade daquele órgão que cuida dos animais, principalmente os cachorros abandonados. E também chegou no meu conhecimento e no conhecimento de mais vereadores de que algumas linhas de ônibus tiveram esses veículos diminuídos.
eu notifiquei o secretário da pasta e alguns da CETRANS justificaram que em determinados horários os ônibus estão circulando vazio. Só que, segundo consta, para se retirar um ônibus, é necessário que se faça um estudo técnico, é necessário que se apresente uma estatística do ocorrido. E me parece que eu não vi até agora, mas tem um requerimento chegando já também até lá, para que ele justifique. Se você tirar o ônibus de uma linha, de uma determinada linha, no horário intermediário, pode até ser que esteja rodando vazio. Mas se você retira no horário de rush, aí gera dúvidas. Porque nós sabemos que após as 18 horas, falta ônibus para o número de usuários que dele recorre e precisa. Então é uma outra preocupação que vem de encontro a uma solicitação dos nossos munícipes. Não só a mim, mas como a outros vereadores aos quais nós conversando já também fizeram menção a essa situação. Então eu acredito que esse requerimento, nobre presidente, nós poderíamos já colocar na quinta-feira, para que o mais rápido possível nós tivéssemos uma resposta e pudéssemos deliberar sobre o assunto, inclusive observando quais foram a estatística, os dados, ou qual foi o motivo real dessa diminuição. Se tiver embasamento legal e técnico, nós temos que acatar. Mas se não tiver, nós podemos solicitar tanto ao nosso prefeito como ao secretário da pasta que refaça essa mudança, a qual está ocorrendo um clamor da nossa comunidade, que está necessitando do transporte e no determinados horários não está tendo. Muito obrigado. Encerramos o período do pequeno expediente e entramos na ordem do dia. Peço ao vice-presidente Luciano Brito que assuma a direção dos trabalhos. Item primeiro. Projeto de lei número 13.010, de autoria do vereador Ulisses Maia, disciplinando a prevenção de acidentes em piscinas e dando outras providências. O projeto de lei está em discussão. Não há orador. Não havendo oradores inscritos, o projeto de lei está em votação. Votos favoráveis, unanimidade. Declaro aprovado por unanimidade o projeto de lei 13.010, de autoria do vereador Ulisses Maia. Item segundo. Projeto de lei número 13.052 de 2014, de autoria da vereadora Márcia Socrepa, tornando obrigatório a instalação de placas indicativas nas estradas rurais do município de Maringá e dando outras providências. O projeto de lei está em discussão. Não há orador. Não havendo oradores inscritos, o projeto de lei está em votação. Votos favoráveis, unanimidade. Declaro aprovado em segunda votação o projeto de lei 13.052, de autoria da vereadora Márcia Socrepa. Requerimento... Pela ordem, senhor presidente. Tem a palavra, pela ordem, nobre vereador Carlos Mariucci. Solicito, senhor presidente, o arquivamento do projeto de lei 12.960. Requerimento do vereador, autor do projeto, para retirada de arquivamento do item terceiro. Em votação, o requerimento.
14 votos favoráveis. Aprovado o requerimento, arquivado o item terceiro. Item quarto. Projeto de lei número 13.097, de autoria do vereador Dr. Saboia, dispondo sobre a obrigatoriedade da destinação de áreas para estacionamento de bicicletas em shopping centers, hipermercados e estabelecimentos congêneres. Está em discussão o projeto de lei. Dr. Saboia. Com a palavra o vereador autor, Dr. Saboia. Excelentíssimo senhor presidente, se o senhor me permite, eu vou me expor daqui. Bom, primeiro quero cumprimentar, boa lembrança do nosso presidente, de que hoje é o dia do ciclista e o projeto vem a calhar. Então, os parabéns para todos aqueles que pedalam, porque isso aumenta, com certeza, a qualidade de vida e também aumenta a conservar o meio ambiente. E a finalidade do projeto, tendo em vista esse aumento progressivo, não só na nossa comunidade, mas no Brasil e até mundial, do transporte através da bicicleta, nos ocorreu porque, tendo em vista isso, é preciso que se tenha um lugar onde se adeque, com certeza, com segurança, aquele veículo de transporte para muitas pessoas, não só para lazer, mas também, com certeza, para aqueles que ocupam a bicicleta como instrumento de trabalho. Portanto, os shoppings, congêneres como farmácias e outros mercados, etc., terão que ter um lugar para acomodar essas bicicletas, porque, infelizmente, nós ainda temos um país que as pessoas não respeitam aquilo que é do outro. E o furto acontece e também não fica exposta às intempéries aí, como tomar chuva e etc., que pode acontecer. Portanto, vindo a calhar com Maringá, que também está se adequando ao transporte através da bicicleta, o nosso projeto vem, então, combinar com isso que está acontecendo na nossa comunidade e fazendo com que seja mais um elemento para estimular as pessoas a usar esse meio de locomoção. Por isso eu peço o voto dos senhores vereadores, porque nós estamos votando com certeza numa alternativa antiga, mas que cada vez está se tornando mais moderna para os dias atuais, devido a esse transtorno que está se transformando o trânsito, as cidades se tornando pequenas para tantos automóveis. Portanto, eu peço o voto dos senhores para que nós possamos aí nos adequar a um novo e antigo meio de transporte. Pois não, vereador. Parabéns pelo projeto. E lembrei de um fato que eu vi, que essa questão de deixar a segurança na bicicleta não é só aqui. Eu vi um fato, por exemplo, agora, na última semana de julho, em Amsterdã, na Holanda, que eles deixam a bicicleta amarrada com cadeado, uma corrente forte. E o cara teve a infelicidade de pegar e colocar a corrente, por exemplo, pegando só a roda dianteira. O cidadão, até eu chamei a atenção das minhas esposas, que a gente ia passando e a gente foi ver. O cara pegou, tirou, desconectou o pneu da bicicleta e levou a bicicleta com a roda traseira. Então, eu fiquei estarrecido, que eu achava que só ia acontecer aqui no Brasil. Aí eu fui olhar as outras o cara pega, ele pega o quadro, pega a roda, mas pega o quadro. O Kiko deixou só com o pneu dianteiro, o cara levou o restante da bicicleta. Obrigado. Obrigado, excelência. Na realidade, nesses shoppings, a área de ocupação para esse tipo de guarda, de bicicletário, seria em torno de 5%. Seria uma área pequena que com certeza vai facilitar a todos, porque realmente é uma coisa bastante desagradável você ter um objeto seu levado por alguém. Eu até faço um adendo. Quando eu era menino, ganhei de presente uma bicicleta Aro 28, azul, muito linda. Faz muito tempo. E eu fui à farmácia, logo assim, nos primeiros dias, fazer uma compra para casa. E vou lá, na farmácia Morifarma, na Avenida Brasil, nunca vou me esquecer. Quando eu saio, cadê minha bicicleta, que
estava encostada na árvore. Foi um impacto, assim, emocionante, porque eu levei um susto. Nunca imaginei que fosse acontecer uma coisa dessa. Pensei, bom, na próxima eu vou amarrar na árvore e no poste. Mas eu acho que o bicicletário vem a calhar, inclusive, nisso, porque, infelizmente, doutor Manuel, e eu até fico surpreso do senhor contar essa situação na Holanda, porque é um país tão educado, primeiro mundo, e, na verdade, infelizmente, o ser humano, ele tem as suas fraquezas e as suas ganâncias. Muito obrigado, conto com o voto de todos. Não havendo mais vereador inscrito, em votação, o projeto de lei. Votos favoráveis. 14. Declaro aprovado em primeira votação o projeto de lei 13.097, de autoria do vereador Carlos Eduardo Saboia. E lembrando, né, que o projeto do novo vereador vem ao encontro aí dos trabalhos desenvolvidos pela Comissão de Ciclismo, né, que a Câmara fez desde o ano passado. O vereador Mariucci foi o relator, o vereador Edson foi o presidente, o vereador Luciano presidente, o vereador Edson, tenente Edson presidente, o vereador Belino Bravin fez parte, e o vereador Adilson Sintra também trabalharam lá, apresentando uma série de sugestões ao Executivo em relação do incentivo ao uso da bicicleta em Maringá, exemplo que está acontecendo em vários países do mundo e também em várias cidades do Brasil. Tem a palavra pela ordem, vereador Carlos Mariucci. Obrigado, senhor presidente. Na verdade, era justamente, o senhor já me antecipou. Mas eu aproveito para aqui reforçar, né, é lógico, votar a favor, é a lógica, até essa é a nossa defesa do projeto do Dr. Saboia. Mas lembrar, e aí acho que faz parte, Dr. Saboia, peço que nos ajude nisso, a base nos ajude, para que o Executivo possa colocar, Tenente Edson, que fez parte desse processo, das discussões das ciclovias, o vereador Bravin, doutor mesmo, doutor como vereador, né? Já fez doutorado e pós-doutor, o Adilson Sintra, que possa fazer essa manifestação junto ao Executivo para que possa ter a sensibilidade de analisar o nosso relatório aprovado, até porque foi um trabalho intenso e com muita propriedade. Então, é só justamente lembrar isso. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não, vereador, com a palavra o vereador Belino Bravin. Senhor presidente, eu pedi a palavra para dizer que nessa gestão, iniciativa dessa casa, tem bastantes projetos que estão em andamento da comunidade, está dando certo. Por exemplo, o projeto das músicas nos bar, é um projeto que deu certo, acabou a reclamação, não está dando reclamação mais nada, e o povo está se divertindo, dançando a doidada nos bailes por aí. Pode ir, quem não foi, vai num monte de região aí que a comunidade está dançando, participando muito desse projeto dessa casa. E o outro projeto que deu certo também é dia domingo, aqui no Bosque, que fecha a avenida, andando de bicicleta, de a pé, de tudo que você imagina, né? Então são iniciativas dessa casa. E a gente vai fazer um levantamento das leis que nós criamos aqui nessa casa, as leis que foi feita aqui nessa casa aqui, para que no terça-feira que vem a gente possa falar que as leis nossa, essas são leis nossas, não é do Poder Executivo, não é deles, é nossa, lei nossa. Nós já temos duas muito importantes para a nossa comunidade, que eu vejo a comunidade participando muito, e os barulhos que tinha, acabou. E aí, então a gente vai ver as outras leis que vêm das academias, das terceira idade, que foi iniciativa dessa casa, para que a gente possa publicar isso também, né? Colocar no site da Câmara, divulgar. Outra lei que é da Câmara nossa é o churrasquinho nas calçadas. O churrasquinho na calçada é uma tradição na nossa cidade, pode ver que é dessa casa, é nossa, foi criado aqui, né? Então, nós temos nessa gestão, foi criado muitas leis que beneficiam a nossa comunidade. Então, a gente tem que, os vereadores, lembrar, e nós fazer um levantamento, senhor presidente, para que a gente divulga isso aí para a comunidade.
O vereador Belino Bravin, dentro da sua sempre sabedoria popular, lembrou uma coisa interessante, porque nós temos inclusive o setor coordenado pelo servidor Joaquim, que é exatamente para cobrar as leis que não são atendidas, né? Mas já vamos até pedir para o Luiz, nosso chefe da divisão legislativa, que faça o levantamento das leis atendidas, né? E não só leis, mas como o senhor disse, dos requerimentos de ações. Por exemplo, compusemos aqui aquela comissão da Vila Morangueira, da qual faz parte o tenente Edson, o vereador Carlos Marius, o vereador Luiz Pereira e o vereador Belino Bravin, e conseguimos rapidamente resolver o problema, porque se mantivesse a proibição para veículos de acima de 8 toneladas na Avenida Morangueira, praticamente seria um caos, né? Conseguimos também resolver isso. Temos a CPI do transporte coletivo, que apresentou uma série de demandas, tanto para o Executivo quanto para o Poder Judiciário, que inclusive entrou com uma ação de prestação de contas e já obteve a liminar, né, a CPI da proteção dos animais, a CPI a Comissão da Proteção dos Animais, a Comissão dos Ciclistas, a CPI da Sanepar, o vereador Chico Caena, presidente, que trouxe subsídios ao município para vencer na justiça e recuperar a água, a Comissão da Segurança, né, a comissão, enfim, se nós formos citar aqui, são várias, mas realmente nós vamos mostrar a produção do próximo mandato legislativo. E lembrando um projeto do tenente Edson aqui, o Amigo Solidário, que a gente está vendo também espalhado pelos bairros todos da cidade. Peço agora ao primeiro secretário que efetue a leitura do próximo item. E peço, de nossa autoria, peço ao vereador Luciano Brito que assuma a presidência. Item 5º. Projeto de Lei número 13.165 de 2014, de autoria do vereador Ulisses Maia, instituindo a Feira da Cultura no município de Maringá e dando outras providências. O projeto de lei está em discussão. Vamos falar já. Orador inscrito, presidente Ulisses Maia. Com a palavra ao vereador autor da matéria, vereador Ulisses Maia. Senhor presidente e demais vereadores, peço licença para falar daqui mesmo, apenas 2 minutos, no sentido de dizer que esse projeto, ele veio de sugestão de artistas locais, que às vezes produzem um CD, um DVD, como por exemplo o Jones Dark, né? Produziu lá um DVD, no caso dele, evidentemente, não está dedicado a vendas, né? Mas muitos artistas necessitam vender os seus produtos, escritores maringaenses, e às vezes não tem onde expor esses produtos à venda. Então a ideia era que o município, com o projeto de lei, que o município, através da Secretaria da Cultura, cadastre os artistas locais que têm algum produto para comercializar e ocupe espaços na cidade para fazer essa feira de forma itinerante, para dar essa oportunidade. Porque nós temos muitos artistas, muitos valores que às vezes nós nem conhecemos. O senhor Júlio Pires, que o Belino Bravin trouxe aqui na semana passada, né, 800 músicas ele compôs. E quero dizer que até hoje eu conversei com o promotor Maurício Kalash, inclusive ligou quando ele leu em algum lugar sobre esse projeto, e sugerindo, mas aí nós vamos fazer um segundo projeto, convido quem quiser assinar também. Ele estava preocupado com os índios que vendem os seus produtos, né, nos cruzamentos, produto do artesanato indígena, que é muito bem produzido. E na tradição indígena, a mãe e o pai leva o filho junto. É diferente do pai e a mãe da nossa raça, normalmente deixa o filho em casa, não leva para o trabalho, né? O índio é uma outra tradição, então às vezes a gente vê lá aquelas criancinhas na rua, a gente se surpreende e fica às vezes até revoltado, né? Poxa, não podia deixar essas criancinhas aqui, mas é da tradição do índio, né? A mãe e o pai levam o índio pequenininho junto, que para eles ela vai cuidar mais deles estando junto com ela. A população fica indignada com isso, mas eles também precisam de um lugar para vender os artesanatos dele. Então, vamos fazer um projeto, de repente, coletivo, para ajudar na execução dele, sugestão do promotor Maurício Kalash, até por causa da dona Darcy da Cindy, para o município fazer uma feira permanente, porque nós recebemos índio o ano todo, uma feira permanente de indígenas cadastrados pela Cindy para vender artesanato indígena, aí num lugar fixo. Aí você quer comprar um presente, você quer comprar um artesanato, você sabe que lá aqui, por exemplo, Travessa Jorge Amado,
lá seria um local adequado para ter também a feira para vender os produtos indígenas e dessa forma, né, as mães índias e os seus filhos deixam de ir para os semáforos vender os seus produtos. Uma parte. Com certeza tem a parte o vereador e também artista Jones Dark. Eu quero agradecer excelentíssimo vereador doutor Ulisses de Jesus Maia Cotcipas, e esse projeto aí realmente vai incentivar mais as pessoas que fazem o CD, porque a gente quer mostrar o talento que a gente tem, né? E outra coisa que também falou aí dos indígenas aí, lá em Barretos, que é o melhor rodeio do mundo, lá tem um lugar especial para os indígenas vender os produtos deles. É como nós podemos também fazer um projeto para expor em Gatê, aqui em Maringá também tem, não sei se já tem. Parabéns. Vamos fazer junto. Muito obrigado a todos pela atenção. Pois não, excelência. Não havendo mais oradores inscritos, o projeto de lei está em votação. Votos favoráveis, unanimidade. Declaro aprovado o projeto de lei 13.165, de autoria do nobre vereador Ulisses Maia. Item 6º. Projeto de lei 13.171, de autoria do vereador Luiz Pereira, acrescentando a entidade do anexo 1º da Lei 8.548, de 22 de dezembro de 2009, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênios, acordos, ajustes, termos de cooperação e outros instrumentos congêneres com as entidades privadas sem fins econômicos. O projeto de lei está em discussão. Não há orador. Não havendo oradores inscritos, o projeto de lei está em votação. Votos favoráveis. Declaro aprovado por unanimidade o projeto de lei 13.171, de autoria do nobre vereador Luiz Carlos Pereira. Com a palavra pela ordem, nobre vereador Jones Dark. Excelentíssimo vereador, presidente, palestrante, pastor, agente penitenciário, Luciano Brito. Gostaria de pedir a votação em bloco, por se tratar de requerimentos, só vou falar plural correto, estou tentando, os requerimentos do 7º ao 15 e dispensão da leitura, senhor presidente. Pois não, excelência. Um requerimento colocado de forma tão agradável a todos nós, né? Encaminhando aí para a segunda parte da nossa sessão. Nós colocamos a apreciação do plenário, então, requerimento do nobre vereador Jones Dark, para votação em bloco, dispensando a leitura dos requerimentos na pauta. Votos favoráveis. Aprovado o requerimento do vereador Jones Dark. Estão em discussão os requerimentos da ordem do dia. Não há orador. Não havendo oradores inscritos, estão em votação os requerimentos. Não votei. 14 votos favoráveis. Declaro aprovado por unanimidade os itens 7º ao 15. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento de urgência 4.680, que está sobre a mesa. Requerimento 4.680. Senhor presidente, consoante o que prescreve os artigos 172, inciso 6º, artigos 198 a 200 do Regimento Interno, a vereadora adiante nomeada requer à mesa a inclusão do projeto de lei, de sua autoria,
que dispõe sobre a manutenção de guardas municipais nas unidades de saúde de Maringá, na pauta da sessão ordinária do dia 19 de agosto do corrente ano. Em discussão, a urgência. Não, orador. Em votação. Treze votos favoráveis. Aprovada a urgência para a matéria. Peço ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça, vereador Chico Caiano, que emita o parecer em nome da comissão. Senhor presidente Ulisses Maia, demais vereadores e vereadoras, a Comissão de Constituição e Justiça é favorável à tramitação da matéria, senhor presidente. Muito obrigado, vereador. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador presidente Adilson Sintra. Senhor presidente, a Comissão de Finanças e Orçamento é favorável à tramitação da matéria. Muito obrigado, vereador Adilson Sintra. Pela Comissão de Políticas Gerais, vereador presidente Jones Dark de Jesus. Excelentíssimo senhor presidente, doutor Ulisses de Jesus Maia Cotifas. A Comissão de Políticas Gerais, compostas pelos vereadores Luiz Pereira, Marli Martim, sem o S. E esse que lhe nos fala, Negrão Sorriso, somos favoráveis à tramitação da matéria, senhor presidente, doutor Ulisses de Jesus Maia Cotifas, futuro pastor. Muito obrigado, vereador Jones Dark. Cumprida a formalidade, está em discussão o projeto de lei. Você vai sabendo, está na igreja? Vereadora Carmen Inocente. Com a palavra, a vereadora autora do projeto, Carmen Inocente. Sabendo. Senhor presidente, colegas vereadores, esse projeto vem da Comissão de Estudos da Saúde, o doutor Manuel, vereador Humberto Henrique, tenente Edson, vereador Chico Caiana. Uma sugestão que nós fizemos ao Executivo, porque infelizmente nós temos muitos roubos nas unidades de pronto atendimento, né? O que nós temos hoje, que inclusive foi levantado, são guardas municipais que atendem 12/36 nas UPAs. Só que isso não acontece, realmente, efetivamente não acontece 12/36. Às vezes eles têm o guarda, às vezes ele não aparece. E esse guarda, doutor Manuel, ele cuida do patrimônio e não cuida, realmente ele não faz uma vigilância interna e externa, que é o que deveria. Eu tenho registrado aqui, e isso também é uma demanda e uma solicitação, uma reivindicação dos próprios servidores, das unidades de pronto atendimento, dos CAPs e das residências terapêuticas, vereador Dr. Saboia. Roubos de micro-ondas, celulares. Nós temos registrado na unidade Zona Sul, uma pessoa que entrou, roubou o celular, voltou, está registrado na câmera, vereador Chico. Voltou e levou o carregador. E ninguém viu. Uma coisa ainda mais grave, roubaram as portas dos banheiros dos funcionários. Isso eles, que fica no fundo do prédio, levaram as portas embora. Então, infelizmente, a UPA, o Hospital Municipal, principalmente, vereador Bravin, ele atende ali, tem emergência psiquiátrica, que atendem pacientes, né, com transtornos mentais e pacientes usuários de drogas. Infelizmente, muitos desses são esses pacientes, só que não tem, os funcionários estão com muito medo. Outro dia também aconteceu um assalto, uma pessoa chegou com um facão, esse facão de cortar cana, entrou na cozinha e roubou as cozinheiras. Então, realmente, assim, as pessoas estão se sentindo abandonadas e com razão, né, porque tem pacientes, ninguém vê, as pessoas entram por trás, passam pela unidade de pronto atendimento, pelo hospital, e não tem alguém que faz essa vigilância, infelizmente.
A gente já solicitou, nós estivemos conversando, inclusive, com o capitão Ideval essa semana passada, e ele já solicitou que guarda municipal para todos os locais públicos, as escolas, as unidades de saúde, só que a gente queria uma garantia, vereador Bravin, principalmente porque essas pessoas, esses pacientes ficam ali 24 horas, e os funcionários também. Então, principalmente nesses locais, a gente queria uma segurança e a gente queria uma garantia que o Executivo fizesse isso. Isso nós levantamos, né, vereador Humberto Henrique? Também através da Comissão da Saúde, nas visitas que nós fizemos, né, doutor Manuel? No Hospital Municipal e nas unidades de pronto atendimento. Então, eu peço o voto favorável de vocês. Um outro projeto aí que a gente estaria entrando, das câmeras nas unidades de pronto atendimento, nas unidades de saúde, e aí eu tive a grata satisfação e conhecimento que essa semana está sendo licitado, vereador Bravin. Então, nas unidades, nas UPAs, no Hospital Municipal, vão ter câmeras de segurança que trarão maior segurança tanto aos usuários quanto aos servidores. Então, eu peço o voto favorável, que é uma questão realmente de segurança. Obrigada. Encerrada a discussão da matéria, está em votação o projeto de lei. Treze votos favoráveis. Declaro aprovado em primeira votação o projeto de lei 13.260, de autoria da vereadora Carmen Inocente. Estamos promulgando duas leis. Uma do vereador Tenente Edson Luiz, que dispõe sobre a construção de sanitários para o uso público no Parque Florestal dos Pioneiros Bosque 2. E da vereadora Carmen Inocente, que dispõe sobre padrões técnicos de qualidade nutricional a serem seguidos pelas lanchonetes e similares instaladas nas escolas de ensino fundamental e médio da rede pública e privada do município de Maringá. Não havendo mais... Tem a palavra pela ordem a vereadora Marli Martim. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizá-lo como presidente desta casa, a Vossa Excelência e também aos demais vereadores que compareceram ao Executivo na defesa dessa casa, e também a todos os vereadores que se manifestaram nessa data, vereador Bravin, falando sobre os projetos efetuados pelos vereadores. Na verdade, há um espaço pequeno de divulgação do que essa casa faz. Na verdade, fica aí a sugestão de se realmente trabalhar, quem sabe, um jornalzinho da Câmara, alguma coisa que pudesse ter uma distribuição gratuita e onde pudessem ser divulgados os tópicos dos projetos. E aí sim a população tomaria conhecimento realmente do que essa casa faz. Mas, especialmente, parabenizar todos os vereadores que tomam essa consciência e esse posicionamento de defesa da função do vereador, que é a de administrar em conjunto com o Executivo a nossa cidade, e não de uma posição subalterna dessa casa ao Executivo. Muito obrigada. Pois não, vereadora Marli Martim, pode ter certeza que, mesmo que o custo seja muito alto, estarei sempre defendendo o Poder Legislativo contra o que for necessário. Amanhã, a partir das 14 horas, nós faremos aquela reunião, audiência pública, né, onde vamos coletar, já recebemos várias propostas para compor a agenda Maringá, né, que seria a agenda de reivindicações do município de Maringá, para que nós possamos entregar todos os candidatos a governador de Maringá. Então, se os vereadores puderem, será amanhã às 2 horas aqui no nosso plenário. Aí depois vamos compilar as propostas e assim que os governadores, os candidatos ao governo estiverem em Maringá, nós apresentaremos em nome do Poder Legislativo as propostas e esperamos que depois cumpram em defesa do nosso município. Agradecemos todos que compareceram no plenário para acompanhar os nossos trabalhos ou que acompanharam também pela televisão, pela internet, e os nossos ilustres colegas visitantes de Garça. Agradecemos mais uma vez a presença. Declaro encerrada a sessão.